Olá, graça e paz, família Getsemane, a todos que nos seguem nas nossas redes sociais. Hoje, mais uma escola bíblica em casa, continuando o assunto da semana passada, onde nós tratamos da grande comissão, fazendo discípulos, estudamos sobre o ídolo de Jesus e sobre a oportunidade e da missão que nós temos de evangelizarmos as pessoas que nos cercam. Na aula de hoje, nós vamos falar a respeito de ensinando a obedecer. A sequência do texto que Jesus nos ensina em Mateus, onde ele trata, Mateus 28, capítulo 18 e 20, onde ele trata sobre ide, façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o tema de hoje, ensinando a obedecer tudo que eu lhes ordenei. Essa é a lição de hoje. Discipulado nada mais é do que ensino, ensinar a obedecer a Deus. Interessante que nós temos algumas questões a serem discutidas a respeito disso, que poucos de nós seremos chamados a deixar as redes e abandonar a nossa profissão. Poucos de nós serão chamados para trabalharmos integralmente no ministério. Muitos de nós, e a grande maioria, receberá esse convite para trabalhar dentro da sua própria ocupação atual. O Senhor tem uma missão na sua vida, o Senhor tem um chamado na sua vida, e essa missão ela vai acontecer dentro da atual profissão que você tem, lá no seu trabalho, na sua escola, dentro do seu lar. O convite que o Senhor nos fará com essa nova mentalidade, dentro da perspectiva da importância eterna das pessoas, para nós evangelizarmos e discipularmos as pessoas que nos cercam, do nosso convívio social, do nosso convívio familiar. E é interessante que na aula de hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. Vamos falar sobre o discipulado de Jesus. Estaremos estudando, além da grande comissão, como vimos na semana passada, a parte final do versículo que diz assim, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Então o discipulado, repetindo, nada mais é do que isso. Ensino. Ensinar o quê? A obedecer a tudo que Jesus havia lhes ordenado. E aí, ao fazermos isso, nós temos uma palavra sobre as nossas vidas, uma profecia sobre as nossas vidas, que fazendo isso o Senhor estaria conosco sempre, até o fim dos tempos. Existe uma promessa sobre as nossas vidas, ao cumprirmos o ídolo de Jesus, ao conduzirmos as pessoas ao batismo e ao discipularmos também para serem seguidores de Cristo Jesus. Portanto, meus amados e queridos irmãos, na aula de hoje nós vamos falar muito sobre isso, vamos enfatizar sobre a questão do discipulado. E discipulado, no primeiro ponto, eu quero começar a falar sobre isso, é ensino. Paulo escreve a Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, no verso 2, ele diz assim, e as coisas que você me ouviu a dizer na presença de muitas testemunhas, aquilo que eu falei para você diante de todos, Timóteo, confia a homens fiéis, homens que têm uma capacidade, que sejam capazes também de receber a palavra e ensinar a outros. Essa é uma palavra que Paulo deu, essa é a última carta que o apóstolo Paulo escreve. Essas são as últimas palavras escritas do apóstolo Paulo. Poucos capítulos adiante nessa carta, Paulo não estará mais escrevendo à igreja do Senhor. Portanto, a carta pastoral de Paulo a Timóteo é a última de suas cartas. E as últimas palavras de um homem, elas são bem pensadas. Paulo estava dando as últimas recomendações ao seu amado discípulo Timóteo, jovem pastor, estava lhe passando e confiando a direção da igreja naquele momento, e Paulo estava dizendo assim, prepara Timóteo, pessoas capazes e que sejam fiéis. Fiéis para quê? Para receber e para passar adiante tudo aquilo que você ouviu de mim diante de outras testemunhas. E que eles sejam capazes também de ensinar a outros. Então, queridos, discipulado está mais ligado, na minha concepção, discipulado está mais ligado a ouvir e falar do que escrever. Tem algumas coisas interessantes a respeito da igreja, e se você pegar, por exemplo, nós temos o caso do apóstolo Matias, que foi escolhido para o lugar de Judas Iscariotes. Matias não tem escrito nenhum, não se ouviu falar mais de Matias logo após a sua consagração ao ministério apostólico, mas Matias foi martirizado lá na Etiópia e pregou o evangelho na Etiópia e na África e ganhou toda aquela região para Jesus.
Porque Matias tinha a concepção de discipulado, de ir até as pessoas, falar, ouvir as pessoas e conduzi-las até o discipulado e a obediência àquilo que Cristo havia ordenado. Portanto, discipulado está mais ligado a isso. Eu recebo de alguém, eu ouço e passo para frente. Então, é preciso fazer essa reflexão, porque existe uma questão muito interessante para se pensar sobre isso aqui. As palavras que Paulo disse aqui, ela nos dá esse entendimento. Há dois grandes desafios para nós, para o transmissor, ou seja, para o discipulador. Há dois grandes desafios que a gente precisa ter em mente. Primeiro é ter o conhecimento, porque ninguém pode dar aquilo que não recebeu. Eu só consigo dar para alguém aquilo que eu já tenho, que eu já recebi de alguém. E o segundo ponto que a gente precisa pensar eu recebi, portanto eu tenho conhecimento, eu fui discipulado por alguém, por meio das Escrituras, mas eu tenho que também ser capaz de transmitir esse conhecimento adiante. Ninguém pode dar o que não recebeu, e eu só posso discipular alguém se eu já tiver sido discipulado por alguém, baseado nas Escrituras. É muito interessante que Eusébio de Cesareia, ele escreve em um de seus livros, um dos pais da igreja, ele cita algumas coisas interessantes a respeito da igreja e ele nos traz a concepção muito interessante. Ele nos trata sobre como que era o modelo de discipulado da igreja primitiva. E ele diz que Policarpo de Esmirna foi discípulo de João. Portanto, Policarpo recebeu do próprio apóstolo João os ensinamentos que João havia recebido de Cristo. João discipulou Policarpo de Esmirna e depois Policarpo se tornou o pastor da igreja e posteriormente ele foi discipulando outros e discipulando outros e cada um recebeu a palavra de alguém. Portanto, a gente precisa ter essa concepção. Discipulado é ensino, mas eu não posso ensinar aquilo que eu não recebi. Um outro fato interessante também que a história da igreja nos fala, e o próprio Policarpo vai dizer isso mais adiante também, conta a história de Clemente de Roma, que foi, a história conta, tem um romance siríaco que conta que Clemente de Roma ele vagava em busca da verdade e não encontrava uma verdade que satisfazesse os anseios da sua alma. E aí ele tem um encontro com com Pedro em Roma, e nesse encontro que ele tem com Pedro em Roma, ele foi discipulado pelo apóstolo Pedro e se tornou discípulo do apóstolo e, consequentemente, discípulo de Jesus também. Então, um exemplo claro disso que a gente pode discutir aqui Timóteo recebeu de Paulo a ordenança para que ele pudesse confiar a homens fiéis, porque havia ouvido essas palavras do próprio Paulo. Ter conhecimento é um desafio, porque ninguém pode dar aquilo que não tem, a gente precisa receber de alguém. O texto aqui é muito claro, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, verso 2, que ele está dizendo para Timóteo confiar a homens um conhecimento, homens fiéis, um conhecimento que Timóteo havia recebido do próprio Paulo. E o próprio apóstolo Paulo, ele, por sua vez, ele só poderia dizer algo a Timóteo, porque ele havia recebido também de alguém. A Bíblia nos conta a história da conversão do apóstolo Paulo no caminho de Damasco. E ele fica 3 dias ali e Deus envia Ananias para discipulá-lo e falar com ele uma série de coisas que o Espírito Santo havia revelado a Ananias. Depois Barnabé pega Paulo e leva para ser discipulado também, e ele fica 14 anos sendo discipulado ali, e havia uma escola de profetas lá no livro de Atos, a Bíblia retrata sobre isso. Então por muito tempo também Paulo foi discipulado. E o próprio apóstolo Paulo, em várias das suas ordenanças à igreja, principalmente à igreja de Coríntios também, ele fala sobre isso. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 23, quando Paulo vai ensinar a igreja como proceder diante da ceia do Senhor, o apóstolo Paulo ele fala assim, olha, porque o que eu recebi do Senhor, que também eu lhes entreguei. Que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, esse é o meu corpo que é partido por vós. Ele próprio afirma no verso 23 da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, que o que ele estava ensinando para a igreja naquele momento, ele havia recebido de Cristo.
E depois no capítulo 15, verso 3, ele diz também, porque o que primeiramente lhes transmiti, eu recebi do Senhor. E por várias vezes o apóstolo Paulo fala assim, sede meus imitadores, imitem o que eu faço, sejam meus discípulos, como eu também sou discípulo de Cristo. O apóstolo João, ele escreveu na sua carta, na sua primeira epístola, o que era desde o princípio, o que ouvimos. Prestem atenção, queridos. Discipulado está muito ligado ao que ouvimos. O apóstolo João está nos ensinando isso. Na primeira epístola dele, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, ele diz assim, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos e o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam. Isso proclamamos a respeito da palavra de vida. A vida se manifestou, nós a vimos, nós tivemos uma relação com ela. Discipulado é algo experimental, é relacionamento. Ele está dizendo aqui, e dela testemunhamos e proclamamos a vocês. Então nós estamos ensinando para vocês algo que nós vimos com os nossos olhos, nós apalpamos e nós ouvimos. Essa vida se manifestou e a esta vida nós falamos para vocês. Qual que é a vida? Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. João está nos dizendo isso aqui de uma maneira tão clara que ele e os demais apóstolos estavam proclamando e testemunhando sobre a palavra de vida daquilo que eles ouviram de Cristo. O próprio Cristo, durante 3 anos do seu ministério, discipulou os apóstolos e depois os enviou para discipularem outros. Nesse sentido, quanto mais e maiores as experiências, e maiores e melhores as proclamações e o testemunho que nós ouvimos e vemos, fortalecem o discipulado e a nossa fé em Cristo Jesus. Um grande exemplo de discipulado e que a gente precisa pensar, e o grande desafio nosso, então, é fazer um discípulo que obedece a Cristo, mas antes de tudo, ser um discípulo que obedece a Cristo. Porque o nosso testemunho vai fazer com que as pessoas vejam Cristo, ou a vida de Cristo, em nós e através de nós. Senão nós não teremos autoridade para discipularmos alguém. Antes de termos conhecimento, ou a despeito de termos conhecimento, e a despeito de sermos capazes de transmitir esse conhecimento, nós precisamos ter uma vida prática com esse conhecimento. As pessoas precisam ver na prática o relacionamento que nós temos com Cristo Jesus. O nosso testemunho muitas vezes vai falar muito mais do que as nossas palavras. As nossas atitudes serão mais importantes do que as nossas palavras. O exemplo de Jesus é isso, ele ensinava com autoridade. Mateus capítulo 7, 28, fala do grande diferencial que havia de Jesus em relação aos demais mestres da sua época. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, verso 28 e 29, que quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava com quem tem autoridade, não como os mestres fariseus da época. Porque os mestres fariseus da época, eles ensinavam, mas não faziam. Eles não praticavam aquilo que eles estavam ensinando. Eles atavam fardos pesados, Mateus 23, 2 ao 4, vai nos dizer isso. Eles traziam fardos pesados da lei. Eles haviam imputado sobre aqueles discípulos que seguiam os mestres fariseus da época. Eles falavam o que deveria ser feito, mas não faziam o que eles falavam. Atavam fardos, se colocavam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estavam dispostos a levantar um só dedo para mover esses fardos. E quando Jesus ensinava, ele ensinava com sua vida, com seu testemunho, com a sua atitude de vida, com sua prática diária de comunhão com o Pai. E isso lhe dava autoridade. E essa deve ser o nosso modelo de discipulado. Discipularmos as pessoas como? Falando para elas e testemunhando com as nossas atitudes para que elas possam seguir o nosso exemplo. Olhar para nós, ser imitadores de nós. Assim como o apóstolo Paulo nos ensinou, sede meus imitadores, como eu também sou imitador de Cristo. Portanto, queridos, qual a melhor maneira, então, de ensinar alguém no contexto do discipulado? 1 Coríntios capítulo 11, no verso 1, o apóstolo Paulo vai nos ensinar isso. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Este é o melhor modelo, melhor exemplo
de discipulado. Há um slogan de uma escola em Belo Horizonte que diz que o ensino, o melhor ensino é o exemplo. Se você quer discipular sua família, seus filhos, seja um exemplo para eles. Se você quiser discipular algum irmão, algum vizinho, algum amigo na sua escola, na sua faculdade, algum parente seu, seja exemplo para eles primeiro. Tanto é que Jesus, ele nos adverte a respeito disso. Ele diz assim, ser-me-eis testemunhas. Ele está dizendo, aonde que vocês forem, seja na Judéia, em Samaria e até os confins da terra, ser-me-eis testemunhas. As pessoas precisam olhar e ver Cristo na nossa vida. Porque o melhor exemplo, o melhor ensino, o melhor discipulado que nós podemos oferecer a uma pessoa é o nosso exemplo. Esse é o segundo desafio do discipulador, é ser capaz de transmitir conhecimento de modo que o outro também tenha conhecimento. E não tem coisa melhor ou maneira melhor de transmitir um conhecimento com a sua vida, com o seu testemunho, com as suas atitudes. E como ser exemplo? A grande pergunta é essa: como ser exemplo? Permitindo a convivência. Ande com essa pessoa. Permita que ela conviva com você no ambiente dela. Que ela possa ver lá dentro da sua casa ou lá dentro do trabalho, aonde quer que seja, quais são as atitudes diárias que você tem. Quais são as palavras que saem da sua boca. Quando você sair, leva essa pessoa para tomar um lanche. Quem quiser me convidar também pode convidar. Leva essa pessoa para tomar um lanche, leva ela para sair em algum lugar e deixe que a convivência mostre realmente que Cristo habita dentro de você. A melhor forma de ensinarmos, e assim Jesus fez. Ele reunia as pessoas em volta dele. Aonde Jesus ia, tinha uma multidão que o acompanhava. Eles conviviam com Jesus, eles sabiam como Jesus lidava com as circunstâncias e com as situações cotidianas da vida dele. Será que ao discipular alguém, essa pessoa pode ouvir todas as palavras que saem da sua boca durante o dia? Ou ela pode ver todas as atitudes que você tem? Será que alguma dessas atitudes impediria dessa pessoa ver Cristo na sua vida? Tem um livro que eu sempre falo sobre ele é muito marcante, que diz que em seus passos, aonde Jesus pisaria, onde Jesus estaria. Será que onde que a gente vai, Jesus pode estar e o nosso discípulo pode nos seguir, aonde nós estivermos? Será que o que a gente fala, o nosso discípulo também pode falar? Será que o que eu faço, o meu discípulo também pode falar? Jesus, em Mateus capítulo 7, 28 ao 29, ele vem nos mostrar o modelo de discipulado. É permitindo a convivência. Permita que essa pessoa que você está discipulando, ela conviva com você no seu dia a dia, para ela experimentar da vida de Cristo que há em você também. Amém, queridos? Se pudéssemos fazer um resumo de tudo que a gente falou até aqui, tem duas coisas que eu quero frisar com vocês. Nós não podemos nos aventurar a levar pessoas a lugares aonde nós não fomos. Eu só posso discipular alguém, levar ele até algum lugar de conhecimento de Cristo, de revelação da palavra de Deus, se eu já tiver ido até aquele local. Se eu já tiver experimentado aquilo que eu estou discipulando, aquilo que eu estou ensinando para aquela pessoa. Isso é uma coisa muito importante que a gente precisa pensar. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho, eu não posso ensinar aquilo que eu não aprendi, eu não posso levar ninguém a algum lugar que eu ainda não fui. Essa é uma coisa muito importante que a gente precisa pensar em relação ao discipulado. A outra coisa que a gente precisa pensar, e reforçando a primeira, é que ao discipularmos as pessoas, nós não podemos seguir o exemplo dos fariseus. O exemplo dos fariseus é que eles ensinavam o que não praticavam. Eles acusavam o irmão que tinha uma trave no olho, uma grande fresta no olho, mas não olhavam para o cisco que estava ali também deles. Uma outra questão interessante para resumirmos o que nós já falamos até aqui é o exemplo do discipulado da tradição judaica. Eu falei semana passada sobre o Bar Mitzvah, em que a criança, quando ela completava 13 anos, ela participava de uma cerimônia, e aí se ela fosse aprovada, ela ia ser discípulo de algum rabino.
Então, dos 13 até os 30 anos, ela passava a conviver com aquele rabino diariamente e ela passava a seguir tudo aquilo que aquele rabino fazia. Quando ela completava 30 anos, o rabino fazia mais um teste com ela e ela poderia ser aprovada e se tornar também um mestre, um rabino, e consequentemente ela ia pegar depois uma criança para fazer daquela criança o seu discípulo e assim por diante. Por isso que o ministério de Jesus inicia-se aos 30 anos de idade, porque dos 13, quando ele vai lá no templo e começa a discutir a lei com os sábios do templo, ele estava fazendo o seu bar mitzvah, e aí depois ele se torna discípulo, e aí aos 30 anos ele se torna rabi, ele se torna mestre, e iniciou o seu ministério ali na região de Jerusalém. Esse é um exemplo que nós temos. Discípulos têm que gerar discípulos. Ovelhas têm que gerar ovelhas. Esse é um ensinamento que nós recebemos e precisamos levar adiante. Seguindo com o nosso estudo nessa semana, nós temos a seguinte questão, então. Discipulado nós já aprendemos que é ensino. Mas ensinar o quê? Ensinar a obedecer. É isso que Jesus falou lá em Mateus capítulo 28. Ensina-os a obedecer tudo aquilo que eu lhes ordenei. Discipulado não trata apenas de ensinar, mas de ensinar a obedecer. E que grande diferença isso faz, queridos? Isso faz uma grande diferença, porque podemos dizer que ensino é a mera transmissão de informações. Contudo, ensinar a obedecer é uma questão de transmissão de vida, de levar o outro a praticar o que foi ensinado. Transmitir informações, isso um professor faz e o aluno recebe, mas o discipulado é ensinar a obedecer. Então você está transmitindo ali vida, levando o outro a praticar o que foi ensinado. Por isso o exemplo de quem ensina é tão importante no discipulado, diferente de um professor na escola. Ele vai lá e ensina, ele transmite apenas uma informação. O discipulado ele transmite vida prática, de alguém que ensina porque viveu, porque experimentou aquilo ali. E no grego, nós temos a diferença aqui do grego e do hebraico para a palavra conhecer, e isso faz muita diferença para nós. No grego, a palavra conhecer pode ser abordada de duas maneiras, né? O verbo conhecer pode ser abordado de duas maneiras, uma no grego e a outra no hebraico. No grego, conhecer é obter informações. Na cultura grega, conhecer significa meramente obter informações a respeito de alguma coisa, sem necessariamente um envolvimento prático com essa coisa que você está aprendendo, com a temática que você está sendo ensinado. No grego, portanto, conhecer é bem ligado à lógica, à razão, ao conhecimento de alguma coisa que você não tinha, sem gerar, contudo, um envolvimento, uma prática, um relacionamento com aquilo que você está aprendendo. Já na linguagem hebraica, que é a linguagem da Bíblia, traz uma diferença muito grande. A palavra conhecer, nós podemos pegar como exemplo Gênesis capítulo 4, verso 1. Conhecer está muito ligado a um relacionamento pessoal e íntimo, algo experimental. É muito mais profundo e prático. Conhecer no hebraico leva-nos a ter implica a ter um compromisso profundo e prático. Significa um relacionamento pessoal íntimo com alguma coisa. O termo aqui usado em Gênesis capítulo 4 diz que Adão conheceu a sua mulher Eva, e desse conhecer, desse relacionamento íntimo, desse relacionamento sexual que teve entre os dois ali, gerou um varão, gerou a Caim, o filho de Adão e Eva. E, portanto, o verbo conhecer estava se referindo ali a uma relação sexual entre o homem e a mulher. O objetivo do discipulado nada mais é do que isso também. É levar a pessoa a conhecer a Deus, a sua palavra, levar essa pessoa a se relacionar com Ele, obedecendo a sua vontade. Implica um relacionamento íntimo e pessoal com o nosso Criador. Assim, é interessante que eu estou frisando isso aqui. Discipulado, portanto, é ensinar a obedecer a quem? A obedecer a Cristo. Para sermos verdadeiros discípulos de Cristo, nós precisamos obedecer a Cristo. Algo interessante que a gente precisa pensar aqui, e aí é uma pergunta que nos vem: como atestar que alguém é discípulo de Cristo? Primeiro,
Essa pessoa obedece os mandamentos. 1 João capítulo 2, verso 3 e 6, o apóstolo João vai nos falar sobre isso. Sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Olha que interessante isso. Sabemos que o conhecemos quando nós obedecemos os seus mandamentos. Então, o conhecimento experimental de Cristo que nós temos é quando nós somos obedientes à sua palavra. Olha o que o apóstolo continua dizendo. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. Se você diz que conhece a Cristo, se você que você tem um relacionamento íntimo e pessoal com Ele, porque a palavra conhecer tem esse sentido, mas você não obedece os seus mandamentos, você é mentiroso. Eu sou mentiroso. Nós somos mentirosos a partir do momento que nós dissemos que obedecemos, que conhecemos a Deus, temos um relacionamento com Ele, vamos à igreja religiosamente, mas desobedecemos os seus mandamentos. E a verdade não está nesse que faz isso. Olha o que o apóstolo João nos diz. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos em Cristo. Você quer saber como você está em Cristo? O apóstolo João nos ensina. Aquele que afirma que permanece dele, deve andar como Cristo andou. Olha que palavra forte, queridos. Aquele que diz que conhece a Deus, aquele que diz que permanece em Cristo, deve andar como Cristo andou. Sabe como que eu atesto que alguém é discípulo de Jesus? Quando essa pessoa obedece os mandamentos e quando essa pessoa pratica a palavra, segunda coisa. O apóstolo Tiago, no capítulo 1, no verso 22 e também no verso 25, ele vai nos falar sobre isso. Ele diz assim, sede praticantes da palavra. Não adianta vocês apenas conhecerem a palavra, apenas conhecer como lá no grego, conhecer de obter informações. O apóstolo Tiago está dizendo assim, eu quero que vocês conheçam como no hebraico, tenham um relacionamento com o dono da palavra, com o verbo, com o logos. E como que ele faz isso? Olha, sede praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Porque quando vocês fazem isso, vocês estão enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não apenas e não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece sua aparência. Mentiroso. Engana vocês mesmos. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática, olha, persevera na prática da palavra. Olha, eu ouço, observo o que está escrito ali na lei, porque essa lei me traz liberdade, e aí eu persevero na prática dessa lei, não esquecendo o que eu ouvi. Vocês lembram lá atrás que eu disse que discipulado está muito ligado a ouvir? Eu ouço a palavra, medito nela, observo ela atentamente e persevero na prática dela, será feliz naquilo que fizer. O segredo da felicidade é perseverar na prática da palavra. O apóstolo Tiago nos ensina isso. E é isso que nós temos que buscar para nós, enquanto discipuladores. Enquanto servos do Senhor, que somos discípulos de Cristo e somos discipuladores de alguém, para aqueles que estamos discipulando, sermos ouvintes e praticantes da palavra. É isso que nós temos que buscarmos. Sermos ouvintes da palavra e sermos praticantes da palavra. Sem perca de tempo, queridos. Ponto 3. Discipulado é ensinar a obedecer tudo o que Jesus ordenou. Discipulado trata de ensinar a obedecer tudo aquilo que Jesus ordenou. E o que Jesus ordenou? Duas coisas. Primeiro, os grandes mandamentos e a grande comissão. Nós falamos muito sobre a grande comissão semana passada, mas vamos falar mais um pouquinho aqui adiante. E o que seriam esses grandes mandamentos, portanto? Quais seriam esses grandes mandamentos? A Bíblia vem nos trazer algo a respeito disso. Mateus capítulo 22, verso 34 ao 40. A Bíblia diz assim: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem respostas, os fariseus reuniram-se. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração,
e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro, maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Olha o que ele está dizendo. Tem um primeiro e grande mandamento, mas o segundo é semelhante, é igual a ele também. Na mesma proporção de tamanho e de importância. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei. Essa história que Jesus nos apresenta, ela é muito interessante porque, ao perguntar a Jesus sobre o maior mandamento, o contexto literário que isso aqui nos traz, o perito da lei, o mestre que havia procurado Jesus ali, ele não desejava apenas saber qual era o mandamento mais importante. A intenção dele era que Jesus dissesse qual era o mandamento a ser cumprido que levaria ao cumprimento de todos os outros. Ou seja, qual é o mandamento que representaria em seu cumprimento todos os demais? O que a gente precisa fazer dos mandamentos que, ao cumprir este, eu vou cumprir todos os demais? Eu vou satisfazer a lei. Para vocês terem uma compreensão a respeito disso, a lei judaica ela tem 613 mitzvot. Mitzvot quer dizer mandamentos, preceitos. Haviam 365 mitzvot tassé, que a gente chama no hebraico mitzvot tassé, que quer dizer mandamentos negativos. Eram 365 mandamentos desses. Mandamentos que você não poderia fazer, algo que você não deveria fazer. Esses 365 equivale, segundo a cultura judaica, um para cada dia do nosso calendário solar. E havia também 248 mitzvot, hassé, ou seja, mandamentos positivos. 248, segundo os judeus, são os ossos mais importantes do nosso corpo humano. Então eles tinham 248 coisas que eles deveriam fazer e 365 que eles não deveriam fazer. E aí o perito da lei chega para Jesus e fala assim: o que eu preciso fazer desses 613? Qual destes é mais importante? Qual destes que, se eu cumprir, eu vou satisfazer a lei? Qual desses que o cumprimento dele representaria o cumprimento de todos os demais? Eles perguntaram para Jesus isso: olha, precisamos de uma forma, precisamos descobrir um jeito de obedecê-lo sem ter que observar todas essas centenas de ordens minuciosas. Eles tinham listas, várias listas que eles colocavam em ordem a importância de cada preceito, de cada ordenança, de cada mandamento, de cada mitzvot desse, na intenção de descobrir qual era o maior e mais representativo deles. E a resposta de Jesus atendeu bem essa demanda dos peritos da lei. Pois ao final ele disse assim: destes dois mandamentos dependem, se vocês cumprirem esses dois, se vocês satisfazerem esses dois, vocês satisfarão toda a lei e os profetas. Ou seja, se você cumprir estes dois, você observará os outros dois também. Os dois mandamentos destacados por Jesus no texto que nós lemos de Mateus capítulo 22 estão, ou então são uma síntese de tudo que Deus espera de seus filhos e de tudo que um discípulo de Jesus deve fazer. Portanto, nós estamos diante desse grande dilema que o perito da lei trouxe para Jesus. 613 mandamentos na lei de Moisés, e como resumir isso? Como resumir esses grandes mandamentos e por quê? E aí Jesus começa a sua resposta. A resposta de Jesus, ela vem nos trazer algo muito interessante, porque para Jesus o maior mandamento é amar a Deus sem reservas. Amar ao Senhor com toda a capacidade do nosso ser. Deus deve estar em primeiro lugar nas nossas vidas, e por isso nossas primeiras e principais ações devem ser direcionadas a Ele. Esse é o maior mandamento que Jesus poderia dar. Amar a Deus sem reservas, com todo o nosso coração, com todo o nosso ser. Contudo, Jesus está dizendo no texto que nós lemos que há um segundo mandamento. Não há apenas um mandamento, há dois mandamentos. E Jesus está dizendo que o segundo mandamento é semelhante ao primeiro. Ou seja, é tão primeiro quanto esse. Sendo seu desdobramento amar ao próximo como a si mesmo, tão
importante quanto o outro. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, vocês vão compreender o porquê que Jesus está dizendo assim, olha o que o texto está dizendo. Este é o primeiro mandamento, ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Primeiro e maior mandamento. E o segundo mandamento, Jesus está dizendo, é semelhante ao primeiro. É igual ao primeiro. Amar ao próximo como a si mesmo. E por que esses dois mandamentos, segundo Jesus, como resposta aos fariseus, sintetizavam toda a lei e os profetas? Jesus estava dizendo assim, ao cumprirem esses dois, vocês cumprirão toda a lei, saciarão a lei e os profetas. Não vamos nos aprofundar muito nessa resposta, não temos tempo para isso. Mas para responder essa pergunta, precisamos olhar para os 10 mandamentos que se encontram em Êxodo capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 17, que são a base de toda a lei mosaica, a partir da qual todas as outras leis têm a sua origem. A partir desses 10 mandamentos, todas as demais têm sua origem. Você já reparou que os 10 mandamentos, eles podem ser classificados em 2 grupos? O primeiro grupo é amor a Deus. E o segundo grupo trata sobre o amor ao próximo. Vamos ver isso aqui nesse slide que vocês estão acompanhando em casa conosco. Os mandamentos que tratam do amor a Deus são: não terás outros deuses diante de ti. Adorarás somente ao Senhor, vosso Deus. Segundo mandamento, não farás para ti nenhum ídolo. E eu quero só fazer um parênteses aqui, eu não vou explicar todos, mas só nesse aqui. Ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus, ou ocupa o lugar de Deus no nosso coração. Como centralidade, como prioridade, como importância. O ídolo pode ser o seu filho, sua filha. A partir do momento que esse filho ou essa filha é mais importante do que Deus, tem o centro da sua vida, as prioridades da sua vida são conduzidas por esse filho é um ídolo. O seu dinheiro pode ser um ídolo, o seu conhecimento acadêmico pode ser um ídolo. Tudo isso que ocupa o lugar de Deus na nossa vida se torna um ídolo. E Jesus está dizendo assim, olha, não farás para ti nenhum tipo de ídolo. Não apenas imagens de escultura, mas qualquer tipo de ídolo. Então não é difícil a gente perceber nos demais aí, que aquele que observa esses mandamentos pratica o amor a Deus. Não tomarás em vão o nome do Senhor, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Você consegue perceber que ao cumprir esses mandamentos, você pratica o amor a Deus? Então você está esgotando no mandamento que Jesus disse, ama o seu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento ao cumprir esses mandamentos. Existem também os mandamentos que falam do amor ao próximo. Lembra-te do dia de sábado, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dará falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás. Quando você faz tudo isso aqui, você está demonstrando amor ao seu próximo. Não é difícil perceber isso, que aquele que observa isso pratica o amor ao próximo. Amar a Deus e amar ao próximo resumem muito bem a lei e o que Deus espera de nós. Contudo, há algo ainda a ser dito sobre isso. O apóstolo Paulo resume ainda mais isso aqui. Ele aperta um pouco mais. Ele diz assim, toda a lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Gálatas capítulo 5, verso 14. Por que ele diz isso? Para entender o porquê disso, observe o que João escreveu em sua epístola, no capítulo 4, na primeira epístola de João, capítulo 4, verso 30, ele diz assim, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas eu odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois como quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não se vê. Olha que interessante isso. Demonstramos o nosso amor a Deus amando ao próximo. E isso é que Deus espera de nós. É esse tipo de comportamento. Como que eu consigo demonstrar o meu amor a Deus? Amando ao próximo. Porque como eu posso dizer que amo a Deus se eu não consigo amar o meu irmão? E meu irmão eu estou vendo, eu estou convivendo, estou tendo um relacionamento? Como eu posso dizer a Deus que eu amo a Deus que eu não vejo, se eu não consigo amar o meu irmão que está comigo? Não consigo demonstrar esse amor de Deus para com as pessoas que estão comigo. Isso é muito forte.
É preciso fazermos uma reflexão a respeito disso, porque a forma que nós demonstramos o nosso amor a Deus é amando o nosso irmão. E é isso que Deus espera de nós. Jesus reforçou essa ideia, e isso é interessante, que Jesus reforça essa ideia de amar ao próximo como um mandamento tão importante como amar a Deus, quando ele fala assim, na sua última semana da crucificação, seus últimos momentos em vida antes da crucificação com seus discípulos, ele diz assim, um novo mandamento eu vos dou. Qual era esse mandamento que Jesus estava nos dando? Amem uns aos outros, como eu, Cristo, vos amei. Vocês devem amar uns aos outros, está lá em João capítulo 13, verso 34. E como que Jesus amou a igreja? Morrendo por ela. Amor sacrificial, o amor ágape. O que esse mandamento tem de novo? O parâmetro do amor ao próximo. Antes era como você ama a si mesmo. Como que era lá no Antigo Testamento? Amar ao próximo como a ti mesmo. E quem era o próximo para o judeu? Apenas as pessoas do seu relacionamento social. Apenas aquelas pessoas que conviviam com ele, do seu círculo familiar. O judeu ele só senta na mesa com outra pessoa se ele quer ter relacionamento com essa pessoa. Portanto, ele só considerava próximo dele aquelas pessoas que tinham um relacionamento próximo com ele. Um exemplo disso que nós vemos é quando a Bíblia diz que o samaritano, na parábola do bom samaritano, ele estava caído e passou um sacerdote e não fez nada. Passou um levita e não fez nada. Por quê? Porque aquele homem que estava ali era um samaritano. Não era alguém do círculo familiar ou de proximidade daqueles homens. Portanto, eles não tinham compromisso de demonstrar o amor para com aquela pessoa. Jesus está dizendo assim, olha, antes era como ama a ti mesmo, mas agora é como Jesus ama. E como Jesus ama? Se entregando, amor sacrificial. Assim podemos dizer que tudo que Jesus nos ordenou se resume em amar ao próximo como ele nos ama. E é isso que nós devemos ensinar as pessoas a amar. E por último, a grande comissão. Quem está sendo discipulado? Tudo que Jesus ordenou pode ser resumido no amor ao próximo, mas ainda há uma ordem que merece destaque. Apesar de ela ser representada por esse mandamento dos mandamentos. Trata-se da própria grande comissão, que nós falamos muito sobre ela semana passada. A ordem que Jesus dá aos seus discípulos para fazerem outros discípulos deve ser ensinada àqueles que estão sendo também discipulados. Ao discipular alguém, eu tenho que ensinar ele a também cumprir a grande comissão. Ou seja, a pessoa que está sendo discipulada por você deve ser ensinada a fazer o mesmo com as outras. E quando eu faço isso, eu estou demonstrando o amor de Deus. É isso que podemos chamar de multiplicação de discípulos. É nisso, o amor ao próximo também é praticado. Pois talvez não haja maior demonstração de amor a uma pessoa do que fazer dela um discípulo de Jesus. Queridos, quero concluir aqui. Quero encerrar. Na aula de hoje nós aprendemos que discipular é ensinar. Mas nós só podemos ensinar aos outros aquilo que nós já aprendemos. E a melhor maneira de fazer isso, de ensinar, é ser exemplo. Segunda coisa que nós aprendemos é que discipular é ensinar, não apenas ensinar, mas ensinar a obedecer. Por isso o exemplo é tão importante. O objetivo final do discipulado é fazer com que a pessoa possa praticar aquilo que ela aprendeu. Terceiro, discipular é ensinar a obedecer tudo que Jesus ordenou. Isso pode ser resumido no amor ao próximo, que está baseado no amor a Deus e é demonstrado principalmente através de fazer discípulos. Eu só posso amar ao próximo se primeiramente eu consigo amar a Deus. Enquanto discípulo de Jesus, você é chamado a amar a Deus, amar ao próximo e fazer discípulos. Você está disposto a obedecer o que Jesus lhe ensinou? Você possa refletir nessa aula de hoje sobre isso. Ame a Deus, ame ao próximo e obedeça ao Senhor Jesus Cristo. Deus vos abençoe. Um grande abraço a todos da família Getsemane e a todos que nos seguem em nossas redes sociais. Este é mais um Escola Bíblica em Casa.